Uma alegria profunda estarmos aqui reunidos, cingindo os nossos corações com a mensagem de Jesus na ótica sempre cristalina da doutrina espírita. Primeiramente, agradecer a oportunidade feliz de estarmos aqui congraçando-nos com um momento importante. Estamos na rota da regeneração, mundo que todos gostaríamos de estar. Lembrando a mensagem do Cristo que anunciava: bem-aventurados os misericordiosos, que herdarão a terra. E nós gostaríamos de estar entre este mundo onde predomina o bem, mas ainda com muitas imperfeições, em proporção menor do que a do mundo de regeneração. Auguramos que estejamos lá, todos nós. A proposta de hoje é falar sobre as leis fundamentais da vida. Quais os polos mais importantes para desenvolvermos esta oportunidade do mundo de regeneração? E nós vamos nos cingir, portanto, a um campo de orientação que Jesus nos trouxe, a fim de que pudéssemos buscar a elevação. O primeiro momento é que amar a Deus de todo o seu entendimento, de toda a sua criatividade, a sua potencialidade, e ao próximo como a si mesmo. A proposta do amar a Deus e ao próximo como a si mesmo enseja uma sempre análise do estágio evolutivo em que nós nos encontramos. Isso é muito importante, analisar o estado evolutivo em que nos encontramos, mas para amar o próximo, analisar também o estágio evolutivo dele. E não exigir dele o que ele não possa dar. Compreender a estatura intelectual, moral, espiritual do ser que está em nossa volta, em nosso derredor, no entorno das nossas atividades. E para que isso seja possível, é preciso analisarmos como está a proposta de sermos espíritos encarnados e vivermos a espiritualidade. Porque nós somos espíritos. Se abrirmos lá o livro Missionários da Luz, nós vamos ver aquela circunstância reencarnatória na qual estejamos, talvez, imbuídos de um campo maravilhoso de elevação e preparados pelas entidades amigas. Nós somos diminuídos na nossa estrutura do perispírito, diminuímos, vamos ter uma projeção de 53, 54, 55 centímetros. Estaremos com os amigos espirituais batendo na porta, depois do vínculo que nossa mãe, nosso pai teve num relacionamento sexual,
está sendo preparado então a nossa volta. Os espíritos batem a porta, como está lá em Missionários da Luz. O mentor maior concede a abertura da porta. Os nossos pais estão descansando e nós estamos agora preparados para chegarmos ao circuito reencarnatório. Ao chegarmos, um polo magnético se liga ao espermatozoide modelo. Está lá no livro Missionários da Luz, só estou fazendo uma pequena abertura no remember de cada um. Há um momento em que este campo magnético, eletrizando o espermatozoide modelo, também lá no útero da mãe, um polo agregador de campos magnéticos muito fortes, e aquele espermatozoide ganha um plus e consegue fecundar o óvulo, nimba o óvulo, começa a cissiparidade das células multiplicando, 2, 4, 8, 16, 32, 64, e vai formando o ser. Cai lá da trompa de Falópio para o útero e nós vamos tendo a oportunidade, depois de 9 meses, voltarmos à Terra com todo o campo agregado do espírito, que é uma flama, uma centelha etérea, está lá na questão 88 do Livro dos Espíritos, uma chama, uma flama, mas ele traz um corpo. Nesse corpo que o abriga, um corpo plástico, um corpo sutil, chamado perispírito, é que nós vamos ter, com a gestação de 9 meses, a ligação desse perispírito em cada molécula dentro das células. E quando voltamos ao mundo espiritual, material, temos agora a oportunidade de estarmos encarnados. Quando que nós vamos desencarnar? No tempo programado, quando o corpo morrer, o corpo morre. Quando o corpo morre, o espírito desencarna, sai do corpo. Muito bem. Nesse período em que nós estamos na Terra, nós temos uma oportunidade evolutiva programada, com alguns detalhes, os mais importantes. Os outros estão dentro do elenco do livre-arbítrio, mas com uma observação espiritual, modelar, para conseguirmos estabelecer uma programação que fizemos na Terra. Ora, a pergunta que se faz: na transformação moral, precisamos viver como espíritos, vivendo a espiritualidade. O fim maior é aperfeiçoar o espírito, para que nesse período possa dar um salto quântico de evolução programada, mas dentro da bitola fluídica, vibratória, espiritual, moral, intelectual que você tenha. Eu posso me transformar nessa encarnação em um ser perfeito? Não. Por quê? Porque eu tenho um quilate fluídico, vibratório, dentro do meu grau evolutivo, está programado para dar alguns saltos nos degraus evolutivos. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber é o que somos, como somos, por que somos,
o que viemos fazer aqui para vivermos espiritualmente. Quando nós estamos aqui para viver espiritualmente, tem um grande problema. Depois que nós estamos aqui, nós temos um período, a maior infância de todos os animais, 7 anos, inteiramente aberta à possibilidade para instrumentalizar novos conceitos, novas habilidades, novas competências, conhecimentos vinculados à moralidade, no condicionamento que possamos merecer para instrumentalizar um processo evolutivo novo, novas sendas, novos aprendizados, até 7 anos. E é exatamente a importância da infância para fazer uma nova modelagem moral, espiritual, intelectual, para quando, depois dos 7, consolidando o primeiro estágio reencarnatório, termos a oportunidade, até os 12, de reafirmar esses conceitos com exemplificação, com vivenciação, com exemplificação, para consolidar os conhecimentos. Depois dos 12 anos, aí nós temos o ser que agora, segundo Isamitiba, ele começa a fazer um processo muito interessante, psicologicamente falando. Ele começa a cancelar, cortar, se afastar de qualquer influência de pai, de mãe. Até então você podia arrumar a golinha, fazer o beijinho na frente de todo mundo. Depois dos 12 você nem tenta fazer isso. Que coisa. Mas Por quê? Porque agora ele, segundo Isamitiba, ele tem um processo de formação da sua própria personalidade. E aí ele praticamente rompe com quaisquer possibilidades de condução. Então ele rejeita orientação. Então seu filho não é aquela pessoa completamente diferente de quando você o teve na primeira infância. Não. Agora ele está no processo da adolescência. É tão interessante que um grande filósofo, pensador, ele falou assim, coisa interessante, meu pai quando eu tinha 14 anos, meu pai era um louco, uma bolha, pessoa completamente fora. Fiquei surpreso quando eu cheguei aos 21 anos e ele se tornou um sábio. É que aos 20, 21 anos ele amadurece e ele começa a ver o pai como um instrumental potencial, positivo, renovador, e aí ele passa a valorizar. Mas nesse período em que ele estava se formando, a sua personalidade, ele não consegue. Como você pode viver espiritualmente para manifestar espiritualmente ao seu filho uma vivência, não uma informação. Materializar na conduta a espiritualização. A formação de caracteres morais fundamentais para que ele possa fortalecer a sua personalidade na atual reencarnação, encontrando nos pais fundamentos especiais de
vivência. Viver espiritualmente, portanto, é um desafio. E nós precisamos considerar que aqueles filhos, eles precisam de algo mais do que dar. É importante não apenas dar, mas dar-se. Viver, sentir, materializar os sentimentos e a exemplificação, para que isso se torne fundamentos da sua edificação nessa nova encarnação com um novo modelo. Viver espiritualmente falando, portanto, para nós pais, agora para nós avós, que eu tenho 7 netos, é um desafio. Porque a maioria de todas as nossas realizações é um pouco de materialização, é um pouco de vivência do mundo, é fazer uma projeção como a maioria gostaria que fosse, mas não vive a espiritualidade. Compromisso com a doutrina espírita em termos de pontualidade, assiduidade, presença constante, mesmo que tenha algum evento social, porque se você vai dar atenção a um evento social, a atividade espírita passa a ser de segunda plana. Quando não tem nada, eu vou. E nós temos essa preocupação exatamente na casa espírita, que nós vivemos a casa espírita, nós respiramos casa espírita, nós estamos diuturnamente na casa espírita, nós recebemos as pessoas com conflitos, com problemas, acompanhando, fazendo o acompanhamento, para que elas possam buscar uma edificação. Para isso nós temos que estar presentes, responsavelmente, nos labores do dia a dia. Olha, você pode, não posso. Não posso, tenho compromisso. Eu não posso. O lar também. Olha, dia 7 de junho, a nossa filha vai viajar e ela quer que nós estejamos lá para ficar com os filhos. Não posso. Mas como não pode? Porque eu tenho compromisso. Ela tem compromisso? Ela tem. Eu também tenho. Eu tenho um encontro para lançar esse livro, que foi prefaciado pelo Antônio César Perry de Carvalho, que é o autor do primeiro livro de Benedita Fernandes. E é um encontro com evangelizadores para lançar o livro. Mas você tem que estar lá. Eu não vou estar presente. Eu tenho compromisso. Seja o seu dizer sim, sim, não, não. Compromisso. Porque se você tem uma responsabilidade com as pessoas que você está fazendo acompanhamento, você tem que estar presente. É a transformação moral que você vai conseguir, sim, mas primeiramente você tem que viver a espiritualidade. Viver espiritualmente. O que é viver espiritualmente? É estudar o Evangelho como diretrizes comportamentais, analisar, discutir, estudar o Livro dos Espíritos. Nós estamos formando lá um grupo
Sempre estamos formando um grupo de mediunidade, tem alguns grupos lá. Estamos estudando quem? Allan Kardec. Na fonte. Para aprender o quê? Aprender a métrica do comportamento mediúnico. Ah, mas sábado à tarde, você precisa? Você precisa? Porque nós precisamos da doutrina. É você quem precisa. É você que está encarnado. É você que tem problemas. Para que nós possamos viver espiritualmente, é preciso fazer um esmaecimento daquelas lindes muito interessantes que o mundo determina. Viver espiritualmente. É fácil viver espiritualmente? No mundo de modelitos, de imposições comportamentais, de registros sociais, de status, que você queira estabelecer uma fixação nos objetivos da sua vida? Não. Estudar, portanto, no contexto de implementar no comportamento aquilo que se estuda. Aqui, ali, acolá, alhures, efetivamente. A qualquer hora, a qualquer momento, um telefonema, ou o que você esteja fazendo, você para, corre, assiste, você faz o acompanhamento. É importante? É importante viver espiritualmente falando. Ah, mas e a profissão? A profissão você tem que cumpri-la com rigor. Mas e a atividade social? Também. O homem no mundo. Aliás, sobre o homem no mundo, nós estávamos estudando na segunda-feira passada, que nós pegamos o Evangelho e fazemos o miudinho, né? 20 minutos antes da atividade mediúnica, a gente faz o Evangelho miudinho. Então, pega um trechinho, vai tocando, e lá fala assim, logo depois do amar os vossos inimigos, tem um trechinho que nós estudamos. No mundo onde você está, pode haver pessoas corruptas, perturbadas, infelizes, com vários campos de atuação altamente lamentáveis. Que diz o Evangelho? Que bom que isso ocorra, porque quando você convive com aqueles que estão a nos trazer a incômoda convivência com seus comportamentos espúrios, corruptos, perturbadores, antidemocráticos. No Evangelho não fala isso, né? Mas no nosso exemplo, o que você precisa fazer? É envolvê-los com amor, com carinho, porque a missão de quem está na Terra, sobraçando as lições do Evangelho, é conviver amoravelmente com todos como ensancha evolutiva, e para você, a divina oportunidade de agradecer a Deus para treinar a paciência e provar os conhecimentos espirituais na certeza de que cada um é responsável pelos seus comportamentos. E quando chegar o momento da regeneração, poderá haver ais, uis, desde que você não esteja infelicitado com as vibrações pérfidas
perturbadoras do mesmo tom de quem erra. Agradecer a Deus. Não sei se vocês lembram, na época de Jesus, né? Se alguém quiser que você ande 1000 passos, por que 1000 passos? Porque naquela época, os grandiosos romanos, centuriões, onde estivessem, se estivessem para andar 1000 passos, carregando ou sobraçando alguma coisa, se você passasse, ele falou, carrega para mim isso aqui, 1000 passos. Até 1000 passos você tinha que percorrer, sob pena de ir preso. Por isso que Jesus disse assim, se alguém quiser que você ande 1000 passos, porque na época, se alguém determinasse, você tinha que andar. Sob pena de masmorra. E agora nós gostaríamos de ver, nós espíritas que estamos estudando o Evangelho, alguém fala assim, você aí, carregue 1000 passos aqui comigo e leve essa mala de 50 quilos. E aí? Aí você consulta Jesus, ele fala, se alguém quiser que você ande 1000, ande mais 2000. O texto evangélico é mais 2000. Não é andar 2000 não, mais 2000. É 1000 mais 2, dá 3000 passos. Em nome da convivência fraternal, da fraternidade entre as pessoas. Olha que coisa linda. É isso que nós precisamos considerar. E ele ainda fala, se alguém quiser tomar-lhe o manto, a capa dele e o manto. Como o cidadão que estava fazendo uma cesta e alguém levou a calça e ele saiu correndo. Só de calção naquela época. Segura o homem, pega ele, segura o homem, pega. Mas ele está muito preocupado porque foi furtado. Não, leva o paletó, você esqueceu o paletó. É assim que a gente faz? Viver espiritualmente é assim? Viver espiritualmente, certa feita alguém chegou para o Chico e falou, Chico, você não acredita como estou arrasado. Ele falou, dá para perceber. Tem um escritório de contabilidade. Adentraram lá, Chico, levaram todas as máquinas possíveis, mais caras. As que não conseguiram levar, quebraram. Não contente com isso, cortaram, puseram fogo em papéis. Prejuízo inenarrável. E o Chico ficou olhando. Muito bem, meu filho. Muito bem, Chico? É, muito bem. Vamos trabalhar, não é? E trabalharam. No final da reunião, falou, Chico, o que você me fala? Aí ele disse assim, como é bom, né, meu filho? Sentir o prejuízo e não produzi-lo, né? É isso, Chico? É, meu filho. Porque tempos atrás você entrava e quebrava tudo. E agora você está só sentindo o que você fez. Vamos trabalhar, meu filho. Essa foi a consideração do Chico para ele. Nós temos que viver espiritualmente até nos reveses. Até tem uma saída evangélica. Você chega em casa, não tem mais nada.
Aí você fala, o que vai acontecer? Aí vem o filhinho e fala assim, bom, pela leitura do Evangelho na semana passada, chama desprendimento dos bens terrenos, né, mãe? Treinamento dos bens, desprendimento dos bens terrenos. Viver espiritualmente é uma facilidade? Não é fácil. Agora, não só viver espiritualmente seriam as leis fundamentais da vida, a transformação moral. É fácil nos transformarmos? O que são tendências? Tendências nada mais são do que vivências milenares por várias vezes e agora com um ímpeto de refazê-las quase que automaticamente. Isso chama-se tentação. E Emmanuel diz, se você quiser tentações novas, tem que conquistar 3, 4, 5 reencarnações só no bem, 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 só no bem. Para depois de 4, 5 você tem tendências para o bem. Porque já fez isso várias vezes por muito tempo. Então, transformação moral é outro desafio muito grande. Porque as tendências dificultam exatamente a vivência da moralização. Se nós perguntarmos para Judas, num livro belo que nós estamos agora indicando, estudamos lá com o grupo e agora estamos indicando, no Roteiro de Jesus. É uma coletânea de produções de Herculano, Herculano Pires, que está sempre estudando com ele, Humberto de Campos, na coletânea de vários livros, menos Boa Nova, e lá tem todas as nossas belas lições de Humberto de Campos, de vários livros. E nós fomos observar que Judas tinha dificuldades relacionais. Quem era Judas? Judas teve uma reencarnação anterior, que se perdeu no tempo, quando ele era conselheiro do rei, um rei de grande potencialidade, o rei Davi. Ele era conselheiro, Absalão. E ele era muito potencializado. Tanto que Jesus o convida para ser discípulo antes de estar aqui na Terra, porque na Terra só era chamado. Eu chamo, você vem. Pronto, chamou, largava tudo, vinha. Porque já tinha feito o ajuste prévio. E ele estava assessorando o rei Davi, e o filho do rei Davi se rompeu contra o pai. E o conselheiro falou, olha, eu invisto em você porque teu pai já está passado. Então você faz o exército, logo você vai vencer, porque você é jovem. E nós vamos fazer um império moderno, estruturado, dinâmico, não obsoleto igual ao seu pai. Só que o filho perdeu a guerra. E o conselheiro ficou com medo da represália e se matou. Então ele já tinha uma marca do suicídio no passado. E Jesus convidou 12 discípulos, 11 galileus, inclusive Mateus, que era da coletoria e tal, mas é da Galileia. Era todo o pessoal conhecido, fazendo lá rede, pescando. Só um judeu de alta estirpe, Judas. E um dia Judas reclamou com Jesus, nesse livro Roteiro de Jesus, de Humberto de Campos.
reclamou com Jesus. Jesus, olha, está difícil, ninguém me entende, sabe? Eu também não entendo os meus colegas. Também eles me evitam, eu também evito-os. Acho-os muito frágeis. Ah, Senhor, mas o pior é que eles não conversam comigo, porque não confiam em mim. Eu também não confio neles. Mas está difícil, Senhor. Está muito difícil a convivência. E estava reclamando sobre vários aspectos, detalhando as suas decepções, quando chegaram próximo de um regato e, para descedentar-se, Judas veio com muita avidez no regato de água limpa. E quando ele coloca as mãos um pouco ávidas, a lama vem, e Jesus disse assim: Judas, quando você a reclamar das pessoas, a ofendê-las, humilhá-las, acontece a mesma coisa que aconteceu com você na água. Ao invés de você fazê-lo com calma, com tranquilização, para buscar a água limpa, você remove, você ofende a intimidade das pessoas, e aí elas soltam a lama da ira, do campo negativo, perturbador, infelicitado, na relação difícil. Envolva as pessoas com carinho. Serve para nós, né? Olá, como vai? Muda até a voz, né? Olá, tudo bem? Então você tem razão. Aconteceu esse você tem razão com um governador, Tancredo Neves, em Minas Gerais. Tinha ele, governador, um dinheiro certo para distribuir a alguma secretaria. E o pessoal ficou sabendo que alguns milhões. A agricultura ficou sabendo. Naquela época, fizeram a projeção daquilo que seria projetor de slides, né? Mas, olha, tem que ser agricultura, por isso, tal. Quando terminou a exposição, e aí, Tancredo Neves, ele disse: você sabe que você tem razão? O secretário já começou a dar entrevista, que é aplicar o dinheiro em tal lugar, tal. A indústria e comércio ficou sabendo, fez a mesma coisa, fez a projeção. Quando terminou, e aí, Tancredo, você sabe que você tem razão? E a outra secretaria também ficou sabendo, fazendo a mesma coisa. Falou: eu vou conseguir o dinheiro. Depois dessa exposição, você viu que é necessário. Você sabe que você tem razão? O secretário do Tancredo Neves chamou-o de lado e falou: Tancredo, você não pode fazer isso. Você dá razão, a pessoa está dando entrevista, o outro está dando entrevista, está uma maior balbúrdia. Ninguém sabe mais o que é, porque você deu o dinheiro para 3. Ele falou: você sabe que você tem razão? E o dinheiro foi para a educação, porque ele já sabia que precisava. Não contrariar. Tem determinados comportamentos que você analisa, observa, como Jesus observava, com calma, com tranquilidade. Depois, com muita habilidade, fazia o retempero da situação. Por que não fazer assim, respeitando a
estrutura evolutiva da pessoa. Transformação moral é exatamente também fazer compreensões. Nós temos várias atividades nas relações humanas. Para você ter um bom relacionamento, para o seu processo evolutivo, no contexto da transformação moral, você tem primeiro ter flexibilidade de comportamento. Conforme a pessoa vai se controlando. E vai flexibilidade de comportamento. Para ter flexibilidade de comportamento, é preciso ter repertório de condutas. Para isso, os estudos. Você ter várias formas de solução, de administração, criatividade em administrar, principalmente sentimentos, e não só um comportamento. Nós temos um só comportamento e ainda falamos alto e bom som. Como que nós falamos quando temos um comportamento só? Se você quiser conviver comigo, tem que me aceitar como eu sou. Um comportamento só. Esse comportamento é mais ou menos como uma pessoa imobilizada, que não consegue, a não ser exigir que os outros façam o que a pessoa sabe fazer. Você tem que ter vários comportamentos, flexibilidade, repertório de condutas. Pode fazer a prece, pode fazer a vibração, pode fazer um campo espiritual, modelar à distância, vibrações à distância, muda comportamento. Posso dar um exemplo? 40 minutos, né? Vou dar um exemplo de Eliseu Rigonati, nosso amigo. O que a prece pode fazer? Resolve. Ia ter uma reunião de diretoria na Associação Espírita Allan Kardec há muitos anos atrás. E iriam escolher a nova diretoria. E 2 companheiros resolveram tumultuar. Falou, olha, na próxima reunião que vai ter eleição, nós vamos abrir a caixa de Pandora. Vamos dizer quem é quem. Perturbados, obsediados, inteiramente desequilibrados. E como eles eram pessoas com muita facilidade de expressão, e um era advogado, personalidades muito delicadas, o senhor Eliseu Rigonati pediu para o pessoal da reunião mediúnica vir mais cedo. A reunião estava marcada para as 20 horas e reuniu o pessoal para as 19h30. E ocuparam toda a primeira fila, a fila do gargarejo. E era assim, tinha que levar o livro, ler um trechinho e orar. Meditar, ler e orar, pedindo a paz, o equilíbrio. Meia hora, orando. Aí o pessoal foi chegando e eles estavam ali, na oração. Os 2 chegaram, um pegando papel, caindo, abrindo a bolsa, desequilibrados, né? Não, porque nós vamos mostrar documento e tal, não sei o quê. Começou a reunião, a palavra, por favor. Aí vieram os 2. Era para um falar e o outro também. Suponhamos, Kemal e Sinfrônio. Uma dupla legal, né? Estou dando um nome assim aleatório. Não, fala o Kemal primeiro, que eu vou queimar todo esse negócio aí. Então eu quero dizer que todos estão convocados a um esclarecimento. Nós precisamos esclarecer. Precisamos esclarecer.
Precisamos esclarecer. Começou a chorar. A vibração queimou qualquer possibilidade de potencialidade negativa. Então você pode ter repertório de condutas? Pode. Não é só calar, ficar quietinho. Não, mas não é só isso. Você pode ir orando, orando, as pessoas vão se modificando. Não é pelas palavras que você modifica alguém, é pela conduta, é pela reflexão que você faz e faz o reflexo dessa reflexão vivenciada em si, para que as pessoas possam sentir o que você está produzindo. Um verbo pode convencer, o exemplo pode arrastar. É assim que nós precisamos melhorar este campo de transformação moral. Primeiramente, transformarmos-nos, sem qualquer exigência, porque você não sabe os trâmites dos conflitos que as pessoas trazem, emboscado no íntimo, a manifestar tristeza e dor. Então nós encerramos com a perspectiva de que, para as leis fundamentais, duas apenas nós trouxemos, né? A reflexão. Viver a espiritualidade e a transformação moral depende dos esforços que você faz para eliminar as más tendências, que é uma ação hercúlea, uma ação difícil, uma ação que é um desafio. Transformarmos-nos num só campo talvez seja a proposta de uma encarnação. Dentro desse painel, nós poderemos dizer o ponto mais importante da vida, que seria a prática da caridade. Esta postura é caridosa, de não exigir dos outros o que eles não podem dar, é maravilhoso. Mas fazer festa para quando a pessoa consiga um pequenino avanço no processo de transformação moral. Não exigir que ele seja um Chico Xavier. É fácil exigir dos outros comportamento que talvez não tenhamos de conquistar ainda, por falta de estruturas espirituais, morais, intelectuais, emocionais em nossa vida. Então a proposta final é que nós pratiquemos a caridade. E a mais difícil delas é a caridade moral. A espiritual você tem conhecimento, faz o passe, faz a palestra, trabalha a mediunidade, visita os doentes, é maravilhoso. A material, daquilo que sobra. Do que sobra você dá. A moral é aquela que você compreende que a pessoa esteja precisando do efeito espelho. E você transformar a oportunidade dela em motivação para ela continuar transformando-se. Continuar transformando. Quando que ela vai terminar? Não sei. Para a atual encarnação não é. E a caridade espiritual é a mais bela. Sim. Eu encerro com um exemplo tão belo, né? Do gasofilácio. Um gasofilácio num templo é um local em que todos podem compreender a grandeza da sua doação. Pelos setércios, porque a moeda setércio é moeda de ouro. Você põe uma moeda de ouro, faz um barulho muito grande. E todos davam muito dinheiro, faziam um barulho muito grande. Chegou uma viúva, todos conhecem. Até aí todo mundo conhece. Chegou com 2 denarinhos, 2 centavinhos, colocou lá, não fez movimento nenhum, nem repercussão.
E aí Jesus é uma crônica, e Jesus diz, observem, discípulos, a conduta dela. Aqui ela deu do que lhe faz falta, porque ela quase nada tem. Tinha só 2 denários. E conseguiu fazer a transformação de 2 denários numa dádiva profunda, dando aquilo que lhe falta. Ao sair do templo, ela encontrou um homem mendigo, sentado, com escaras, com feridas. E ela procurou alguma coisa para dar, não tinha, só tinha os 2 denários. Então ela se aproxima dele e diz, você consegue levantar-se? Ele falou assim, eu consigo, se a senhora me ajudar. Então ela colocou as mãozinhas e apoiou, e ele levantou. Ao levantar-se, ela o abraçou intensamente, abrindo todas as potencialidades da sua alma em termos de amor, de carinho, de afeto, dando-lhe as mais belas estruturas da sua personalidade. Jesus falou com os discípulos. O exemplo desta viúva está no seguinte ensinamento. Lá dentro ela deu do que faltava. Aqui fora ela deu as flores do seu coração. E aí vem a pergunta. Quando que nós vamos aprender a produzir com os companheiros da vida as flores do coração? Que Jesus nos abençoe.